queridos amigos aí do Movimento Itabuna Livre. Mais uma vez eu aqui, Gregory Cruz, trazendo um assunto que diz respeito a todos nós, a toda a sociedade itabunense, que é justamente o aniversário da nossa cidade, né? Todos vocês sabem que Itabuna, agora no dia 28 de julho, completa 109 anos, né? Ela nasceu em 1910 e eu vou falar para vocês um pouco da história, algumas curiosidades a respeito dessa nossa cidade, tá? Porque se a gente conhecer o passado, a gente vai entender melhor o presente e a gente vai lutar mais fazendo um futuro de glória aqui para a nossa cidade. Então, para começar, essas terras aqui, até meados do século XIX, 1850, era chamada de Burundangas e pertencia a Félix Severino de Oliveira, que foi o avô de Firmino Alves. Então, ele tinha muitas terras aqui. O que ele fez? Ele doou essas terras para os seus netos e Firmino Alves pegou justamente esse pedaço de chão aqui. Inicialmente, era mata fechada, era mata atlântica. O que Firmino Alves fez? Ele observou, ele olhou e, juntamente com mais alguns amigos, com mais algumas pessoas que ele requisitou, com a sua própria família, eles foram desbastando com os próprios punhos essa região aqui, essa cidade. Abriu as clareiras e começou a semear a semente do cacau. E o que aconteceu com isso? Ele percebeu que o fruto ele dava em abundância aqui. Ele construiu a sua casa, construiu mais uma outra casa que ele fez de armazém, onde ele comprava as coisas no Recôncavo Baiano, trazia, abastecia. Só que ele começou também a trazer pessoas, né, profissionais, médicos, pedreiros, alfaiates, né, para essa região. Não existia ali uma pousada, obviamente, né? Então o que ele fez? Ele mandou construir uma grande casa, ele mesmo ajudou a construir, aqui na rua Miguel Calmon, que era chamada de Rua da Areia, e ali surgiu a primeira pousada de Itabuna. Ali também se alojaram grandes homens, por exemplo, o nosso conhecido Olinto Batista Leone, que foi o primeiro engenheiro que chegou por essas bandas daqui, né, por essa região. O que Olinto Leone fez? Primeiro, ele demarcou, ele fez uma aferição da área de Itabuna, né? Após isso, muitos outros profissionais vieram chegando. Vieram para cá médicos, alfaiates, pedreiros. Muitos eram bancados pelo bolso do próprio Firmino Alves. Isso é uma coisa interessante. Ele queria muito que esse sonho dele se realizasse, de construir um povoado aqui. Então recebeu-se o nome, a Burundangas passou a ser Arraial de Tabocas. E em 1897, porque Itabuna, esse arraial pertencia a Ilhéus, né, que era uma província, foi uma capitania hereditária, né, desde o descobrimento. Então, Itabuna pertencia a essa capitania hereditária e em 1897 começou-se a discutir na Câmara de Vereadores de Ilhéus a possibilidade, obviamente que liderados por Firmino Alves, da emancipação de Itabuna. Qual foi o embasamento de Firmino Alves, né? Ele falou que o arraial estava crescendo demais, já tinham profissionais que ali moravam, né? Já tinha um comércio nascente, já tinha plantações de cacau, fazendeiros ali presentes, tá? Ele mesmo, o próprio Firmino Alves, era um grande fazendeiro. Em 1906, 9 anos depois da primeira discussão, da abertura da primeira discussão na Câmara de Vereadores sobre a emancipação de Itabuna, por um decreto de lei 692, o governador, como a Câmara de Vereadores não permitiu, o governador, ele decretou que o arraial de Tabocas se transformasse em Vila de Tabocas. Ou seja, já houve aí um desprendimento, né, da capitania hereditária de Ilhéus. Nesse momento aí, Itabuna contava com 10 mil habitantes e uma arrecadação mensal de 10 contos de réis. Em 1910, finalmente, Itabuna ganhou o nome, né? Foi batizada por esse nome Itabuna, que significa pedra preta. Itaúna, né? Ita, pedra, e Una, preta. Itabuna sustentou o nosso país na década de 60 e 70 com o nosso cacau, por conta de um desequilíbrio ambiental, né, causado por uma questão de um ato
deliberado e humano, né, trazendo para cá um fungo chamado de vassoura de bruxa, isso no final da década de 80, a nossa lavoura de cacau foi atingida vigorosamente e a população que se encontrava trabalhando nas fazendas de cacau, elas foram demitidas. Então houve um êxodo rural muito grande para a cidade de Itabuna. As cidades que viviam do cacau e cujos moradores também trabalhavam com esse fruto, né, na venda, na secagem desse fruto, também as cidades também faliram, abriram falência, porque hoje vivem apenas da renda, né, da prefeitura, né, dos seus servidores. E a década de 90 toda foi um declínio. O cacau ele estava em alta e de repente foi simplesmente caindo, né, a sua produção, caindo os seus lucros. Itabuna teve que se reinventar, porque acabou a glória, né, do cacau. Entrou no século XXI com esse grande peso, esse grande fardo nas costas de ter que se reinventar. E de 2001 para cá, o êxodo aumentou, né? Muitas famílias vieram para a cidade, formaram o bolsão de miséria, infelizmente, da nossa cidade. Por quê? Itabuna não estava preparado para receber essas famílias. A cidade não teve uma administração voltada para a criação de locais onde essas famílias pudessem se alojar, né? Não se construíram bairros, então foi tudo muito desorganizado. Então, os bolsões de misérias que foram criados foram chamados de favelas, né? Então, cercaram toda a cidade e com isso que aconteceu? A primeira geração daqueles que vieram para cá eram homens trabalhadores, eram camponeses, eram homens acostumados a trabalhar, mãos calejadas. Eles foram procurar empregos, mas só que eles não tinham escolaridade, eles não tinham preparo técnico para poder encontrar emprego. Itabuna não tinha como oferecer emprego para essas pessoas. Infelizmente, eles foram viver de subempregos. Os seus filhos foram nascendo, foram crescendo, e o que aconteceu? A criminalidade começou a aumentar aqui na nossa cidade. Então, o que acontece? De 1910 para cá, Itabuna ela ganhou pujança, ela ganhou outros profissionais que vieram até nós, né, até a nossa cidade. Hoje ela consta com uma área de 430 km², uma população de 220 mil habitantes. Nós temos uma arrecadação mensal de 17,5 milhões de reais. Ela sobrevive do comércio, o cacau está demonstrando uma reação. Não houve uma política pública de segurança pública para combater a criminalidade, não houve. Então Itabuna hoje desponta negativamente como uma das cidades mais violentas do nosso país. E o que acontece? Nós vivemos um passado de glórias, uma atualidade de abandono. Foram quatro governos que nós tivemos aqui, gestões desastrosas, e Itabuna só encontrou o quê? O declínio, o abandono, o desemprego e o gasto excessivo, muito desperdício de dinheiro público. Respiramos uma insegurança terrível, eu sempre bato nessa tecla. Itabuna não valoriza seus homens de segurança. Nós temos aqui apenas 200 guardas municipais, quando deveríamos ter 700 para poder dar. São 86 bairros que Itabuna tem. E quantos postos policiais nós temos para dar atenção a esses bairros? E isso só depende de nós para mudar, porque tivemos um passado de glórias. Nós somos herdeiros de Firmino Alves. Nós herdamos desse grande homem, desse grande líder, o seu potencial de trabalho. Itabuna tem homens trabalhadores, tem mulheres trabalhadoras, profissionais de ponta aqui na nossa cidade, mas a cidade ela não abre espaço para o comércio, para o emprego. É muito difícil você abrir uma empresa aqui nessa cidade e se manter por conta das fiscalizações, por conta da dificuldade que a própria prefeitura impõe àqueles que querem trabalhar e àqueles que querem dar empregos. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado por nós, pela população, para que a gente escolha melhor no próximo pleito de 2020, do próximo ano,
Itabuna hoje está relegado ao abandono. Veja esse rio. Quais políticas foram aplicadas para um verdadeiro e efetivo saneamento desse rio? Tudo é uma questão de querer. Infelizmente, os nossos administradores não quiseram. Só depende de vocês quererem mudar a realidade como ela se encontra. Mas uma nova oportunidade vai surgir e em 2020 vamos mudar a cara da nossa cidade, que teve um passado de glória, um presente de abandono, mas um futuro de esperanças. Tá certo? Então, parabéns Itabuna pelos seus 109 anos, parabéns Sociedade Itabunense por resistirem. Então, muito obrigado a todos, valeu, fiquem com Deus, curtam, compartilhem e comentem esse vídeo. Esse vídeo é feito para vocês, especialmente, e tem esse objetivo de chegar até vocês, de informar, mas deem um feedback também pra gente, tá certo? Valeu, obrigado.